com muita alegria, com muita satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios o Paulo Stausi, ele que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, dos condutores, né? Pré-candidato a prefeito de Sorocaba pelo Partido dos Trabalhadores e hoje está conosco aqui para conversar com você, ouvinte do Jornal da Band, para colocar as suas ideias, enfim, as suas iniciativas, mas acima de tudo também para se apresentar a você, ouvinte do Jornal da Band, você que ainda não conhece o Paulo Stausi, que está há mais de 30 anos no Sindicato dos Condutores, está há mais de 20 anos como presidente do sindicato, uma categoria talvez uma das mais importantes dentro aqui da nossa sociedade, e ele está há tanto tempo lá porque representa com muita dignidade a todos esses trabalhadores. Paulo, obrigado por estar conosco, prazer sempre tê-lo aqui no Jornal da Band, e aí me diga o seguinte, tá animadão? Tá animado? Vai concorrer à prefeitura mesmo? Boa noite. Boa noite, muito animado, tá? Primeiramente, quero dar uma boa noite a toda a equipe Band FM, uma boa noite a todos os ouvintes, telespectadores em geral, e dizer que nós estamos muito animados, tá? Agora, acabei de divulgar uma pesquisa, eu tenho comigo que pesquisa é sempre uma fotografia do momento, né? Acho que agora que as candidaturas, as pré-candidaturas começam a ser analisadas, quem de fato vai concorrer, enfim, aí começa a campanha, enfim. Você hoje, né, vou até usar um termo aqui, vai concorrer, né, a sua pré-candidatura, provavelmente contra dois adversários que até 2 semanas atrás estavam caminhando juntos, né? Então a gente tem aí o pessoal da direita, você tem o pessoal, você que é mais de centro-esquerda, enfim, e a direita vai dar uma dividida. De certa forma, isso pode te ajudar? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que essa candidatura do PL, que inicialmente estaria composto, né, com o atual administrador da cidade, eu acho que essa pré-candidatura dele vem nos favorecer, né, uma vez que dividem, né, os votos, ou seja, o seu eleitorado acaba se dividindo, pelo menos parcialmente. Isso tem dado um resultado positivo na experiência política que nós conhecemos. Então, na minha opinião, isso acaba sendo favorável para minha pré-candidatura. Agora, Paulo, você, claro, está começando, né? Tem lá, vai ter o seu plano de governo, aquilo que você entende, né? Você e seu grupo entendem que não está indo bem para a cidade, enfim, propostas irão surgir e é importante os debates para que as propostas surjam e que hajam os debates. E aí o eleitor, o ouvinte é quem decide aquilo que ele entende como melhor proposta. Mas dentro do cenário desses 3 anos e meio à frente, a Prefeitura de Sorocaba, à frente do governo do prefeito Manga, enfim, quais são os pontos mais críticos que você acha que você ganhando a eleição, são os pontos que você pretende corrigir? Veja, no primeiro momento, como nós estamos na construção ainda do nosso plano de governo, né, não está concluído ainda, no momento da campanha, quando ela se dá, já após o prazo do registro da candidatura, nós vamos estar apresentando proposta para todos os setores. Mas hoje, o que nos levou a essa pré-candidatura é exatamente as condições caóticas que nós estamos vivenciando e ouvindo a população com relação à prestação do serviço público. Pontualmente, eu vou exemplificar pelo menos 3 pontos, né? Que é a questão da saúde pública, o caos que está acontecendo na cidade. Depois nós temos a segurança pública e a questão da educação. Pelo menos 3 pontos que está insuportável, é o que nós estamos ouvindo da população. Eu, como pré-candidato, tenho feito reuniões periódicas nos bairros, de toda a cidade, vários segmentos da sociedade, independente de ser bairro ou não, e o que nós estamos ouvindo é um descontentamento generalizado com a atual administração. Isso nos deixa mais animado e mais confortável para ir para uma disputa futura. Paulo, boa noite, mais uma vez bem-vindo ao Jornalismo da Band. O que mudou do Paulo Stausi de 2020, ali você foi candidato a vice na chapa do Partido dos Trabalhadores, para o Paulo de hoje, pré-candidato a prefeito? O que mudou no Paulo Stausi nesses últimos 4 anos? Veja, mudou que eu tenho certeza que eu melhorei na experiência política. Eu tenho uma vida dedicada como liderança sindical, nacional e internacional, e isso fez com que eu me dedicasse a um único segmento da sociedade, que são os trabalhadores em transportes em geral, né? Então isso faz com que, a partir da última eleição para cá, onde eu fui vice na chapa do Raul Marcelo, naquela ocasião, foi uma composição dos partidos, e o PT então me indicou como vice naquela ocasião, eu passei a me dedicar, e naquele período nós andamos muito pelos bairros da cidade, em plena pandemia, inclusive, com todas as dificuldades, nós começamos a entender o tão como é importante melhorar mais a nossa cidade em todo o segmento da sociedade, seja independente de qual for o setor, ou seja, o segmento
dos grupos sociais que a cidade possui hoje, né? Tanto na prestação do serviço público, também no progresso da economia da cidade. Tudo isso é necessário e isso me trouxe mais vontade de participar e uma experiência, essa é a diferença. Eu adquiri mais experiência no ponto de vista partidário nesses últimos 4 anos. Agora, Paulo, você é um especialista em transporte. Você acabou de citar aqui o transporte público, os motoristas, enfim, você é um conhecedor. Nós vivemos aí com algumas polêmicas, principalmente hoje com os motoristas de aplicativo. Lá atrás eram os motoristas de aplicativo, com os taxistas, enfim, houve uma mobilização. Hoje fala-se muito na formalização dos motoristas por aplicativo, isso vai a Brasília ou não, muitos são contra, outros são favoráveis, enfim, qual é a leitura que você tem a respeito disso dentro da sua especialidade em transporte? Veja, a confederação que eu represento, eu sou presidente de uma Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte e Logística, nós representamos hoje, em média, 17 milhões de trabalhadores nesta confederação. É a maior confederação de trabalhadores que nós temos no Brasil hoje. E todos esses trabalhadores são filiados à nossa confederação. Os motofretes, por exemplo, nós temos 6 milhões de filiados na confederação hoje, né? E a questão dos trabalhadores em aplicativo. É necessário que se faça a regulamentação de todos os trabalhadores, porque esse é um modal de transporte que não existia e após a pandemia surgiu e veio para ficar. Então, a nossa experiência é que tem que conciliar todos. Tem que conciliar todos dentro de uma regulamentação, garantindo direitos, né, e benefício a todos esses trabalhadores e o reconhecimento deles para sair da informalidade e ter uma segurança jurídica, uma segurança previdenciária para todos esses trabalhadores. Então, essa é uma visão que eu tenho. E o transporte, por exemplo, urbano, transporte coletivo, nós defendemos e oportunamente, vai fazer parte da nossa proposta de governo, é a tarifa zero, né, que é o transporte gratuito. Também é uma experiência que nós temos, né? Eu fui estudar isso no México em 2001, fiquei uma temporada no México estudando gestão do transporte público, onde eu entendi desde a época que a necessidade de tarifa zero, e isso é muito bom para a economia da cidade. Experiências nos mostram que em um ano depois que é implantada a tarifa zero, o comércio e serviço cresce 25%, assim como a própria arrecadação do município também, coincidentemente, cresce 25%. Isso fomenta a economia da cidade e nós estamos muito tranquilos para implantar a tarifa zero, porque nós temos segurança do que estamos propondo ou vamos propor no momento oportuno. Paulo Roberto, só um adendo rapidinho, que o ouvinte está participando e o ouvinte tem sempre a prioridade. Juvenal de Campos, toda sem semáforos neste momento. Tá trânsito muito complicado por lá, semáforo piscando no amarelo. Então, atenção redobrada, você motorista que vem de Votorantim em direção à cidade de Sorocaba, Juvenal de Campos, está sem semáforo, com problemas por ali, atenção redobrada. Ainda sobre o transporte público, Paulo, a questão do BRT foi implantado em Sorocaba, nós estamos com obras ainda do BRT na região oeste da cidade, enfim. Como é que você analisa essa questão hoje? Sorocaba é uma cidade bem servida no ponto de vista do transporte público, ou seja, o usuário do transporte público tem realmente um transporte de qualidade? Eu entendo que é razoável, dá para melhorar muito. Né? Dá para melhorar muito. Essa questão do BRT, primeiro que eu nunca vi corredor de BRT preferencial. Corredor de BRT tem que ser exclusividade, senão não tem viabilidade conforme é a sua finalidade, né? A viabilidade do transporte. E tem que melhorar muito. Primeiro, aumentar a frota para dar o atendimento nos horários de pico. No meio do dia não há necessidade. É necessário que se contrate os trabalhadores para fazer o famoso 2 pega. Aqueles que faz meia jornada de manhã e meia jornada à tarde no horário de pico. Isso existe, mas muito desproporcional às necessidades. É só ver visualmente os usuários reclamando permanentemente a falta de ônibus ou uma certa dificuldade nos horários de adequação de horários. Falta conhecimento... Só um parênteses em cima disso, Paulo, claro, só para concluir seu raciocínio. Hoje, enquanto presidente do sindicato, até que ponto o sindicato pode viabilizar isso? Ou seja, ele tem força junto às empresas para falar, precisam mudar essa questão, porque o usuário está reclamando, o horário de pico está faltando, e aí o sindicato realmente, eu não digo afrontar, mas ter uma negociação com os empresários para que isso seja resolvido. Veja, hoje, por incrível que pareça, o sindicato é um dos que mais recebe reclamação do transporte coletivo na qualidade da prestação do serviço, né? Sem ser órgão público. E o que o sindicato pode fazer, infelizmente, é limitado apenas à sugestão. Nós podemos sugerir, propor, tentar convencê-los. Em alguns momentos, convencemos a dar algumas melhoradas, mas tudo depende de uma decisão do chefe do executivo, ou seja, da administração pública, tem que concordar e aceitar isso como sugestão positiva para a população. E muitas vezes, por interesses opostos políticos,
em alguns momentos acaba, como a proposta vem da entidade, às vezes a pessoa não quer implementar, achando que isso vai gerar um mérito para o sindicato, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a população seja bem servida. Paulo, Só um detalhe, ele falou sobre mérito. Eu acho que é importante falar isso, que o atual prefeito fala sempre isso, né? Que na gestão dele não houve paralisação, não houve greve com relação ao transporte público na cidade e de não Sorocaba. houve aumento, né? Ele sempre é uma das... Também não houve aumento, enfim. Mas isso passa muito também pelo trabalho do sindicato, né? Claro. O sindicato tem uma maturidade. Eu tenho mais de 30 anos lá, sou presidente do sindicato há mais de 20 anos, e a gente adquiriu uma maturidade de negociação, né? O sindicato perdeu aquela visão radical. Hoje nós negociamos, flexibilizamos, damos condições para que as negociações fluem, né? Então isso mudou muito. Isso faz com que nós contribuímos com a população, independente de bandeira política partidária, ou seja, visão política é outra coisa. Vou dar um outro exemplo. O ex-prefeito Renato Amra, ele foi prefeito 2 vezes, ou seja, por dois mandatos, e nós não tivemos nenhuma greve nos 8 anos deles também, né? Ou seja, ficamos quase 12 anos sem fazer uma greve, que antes dele foi o prefeito Paulo Mendes, que também não tivemos greve no período do governo dele. Então isso é uma coerência, não só do sindicato, mas também um pouco de maturidade de quem é o porta-voz do poder público. Isso faz com que a gente consegue passar por períodos sem chegar no ponto de radicalizar para a greve, que a greve não faz bem para ninguém, prejudica principalmente o usuário do sistema, e nós temos essa compreensão. Só para voltar no tempo um pouco, para contar um pouco de história aqui, qual foi a última greve do transporte coletivo em Sorocaba? Olha, greve por questão salarial, eu acredito que foi só no mandato do Lipe, se eu não estiver equivocado. Né? Desculpa, no mandato do Crespo, do ex-prefeito Crespo. Foi quando os ônibus ficaram parados... Em 2017. Ficaram parados na Marginal, teve 2017 foi a maior greve da história do Brasil, do transporte coletivo, foi em 25 dias de greve, no mandato do Crespo. Ainda foi quando ele acabou perdendo o mandato, foi julgado pela Câmara, depois voltou 42 dias depois por decisão judicial, e depois, por outro processo legislativo, ele acabou saindo novamente, e aí entrou a prefeita Jaqueline. A partir daí não houve nenhum tipo mais de movimentação de greve. E outro detalhe importante, Douglas, sobre o sindicato, é sobre a remuneração dos profissionais, os profissionais que atuam no transporte coletivo, os profissionais que são vinculados ao sindicato daqui de Sorocaba, da região de Sorocaba, enfim, estão, né, entre as melhores remunerações do país, não é isso? Hoje eu sou muito confortável em dizer isso, que nós, como eu represento a Confederação Nacional, eu sei de todos os pisos nacionais, os motoristas de Sorocaba hoje, os trabalhadores em geral, têm o maior salário e os melhores benefícios de todas as capitais brasileiras, ou seja, Sorocaba, ninguém no Brasil tem uma cidade ou uma capital que compete com o mesmo piso ou melhor que nós. Então hoje nós conseguimos chegar nesse patamar. E não é só aqui, Paulinho, assim nós temos algum setor da aviação, que eu represento contra a Confederação. Assim tem os caminhoneiros autônomos do Brasil, que são mais de 1 milhão e 500 trabalhadores autônomos caminhoneiros, que nós tivemos, infelizmente, aquela paralisação de 2018, no governo Temer, né, e conseguimos o piso mínimo do frete, que hoje serve de exemplo para todo o sistema global, ou seja, 160 países, onde eu represento a ITF como vice-presidente mundial da seção transporte. Nós levamos esse modelo para vários países, para a Coreia do Sul, para vários setores, que hoje implementa esse modelo aqui do Brasil quase todo o planeta, né? Olha, então são esses benefícios que nós temos como referência, né? E os condutores de Sorocaba, sim, têm o maior piso salarial e os melhores benefícios que nós conquistamos junto com esses trabalhadores aqui, e serve de exemplo a nível nacional e internacional hoje. Conosco o Paulo Estáuzia, hoje aqui no Jornal da Band, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários da cidade de Sorocaba e também pré-candidato a prefeito da cidade nas próximas eleições, Douglas Vale. Paulo, voltar um pouquinho, falar mais da questão política. Hoje a composição da Câmara, pelo menos eu vou usar esse termo, a esquerda hoje ela tem bem minoria na Câmara. Nós temos três vereadores, só Francisco França, Yara Bernardi e a vereadora Fernanda do PSOL. Como é que o PT pensa em trabalhar, e a esquerda como um todo pensa em trabalhar para aumentar essa representatividade na Câmara? Pensando também que este ano nós temos aí uma Câmara aumentada, serão 25 cadeiras. Perfeito. Como é que está sendo feitas essas conversas, essas negociações para aumentar essa representatividade por lá? Não, só um detalhe ainda sobre isso aí, só para emendar.
Hoje, a composição que o PT deve fazer seriam com quantos partidos? Porque a gente ouviu a pesquisa aqui também, o nome do Renan Santos, exato. que o Renan sempre teve um lado mais centro-esquerda do que um lado centro-direita. E como eu falei no início, de repente, a direita aparentemente será dividida com a pré-candidatura do candidato do PL e também do atual prefeito. Então, esse é um retrato, né? A direita vai ter maioria na Câmara. Isso também é uma coisa que pode acontecer na esquerda, ou seja, a esquerda dividir alguns votos, ou vocês pretendem realmente uma unificação da esquerda nessas eleições? Nós ainda estamos trabalhando na composição partidária, ainda está em andamento. Nós pretendemos unificar todo o centro-esquerda, esquerda e centro-esquerda. É bem provável, né, que um ou outro partido de centro-esquerda, por exemplo, possa não compor conosco. Isso é possível, claro. Mas nós estamos muito tranquilos com isso. Estamos com uma chapa muito boa de pré-candidatos a vereadores, né, em todos os partidos já da composição, que hoje são a federação do PT, que é o PT, PCdoB e PV. Depois tem a chapa do PSOL, que declarou apoio, que é o PSOL e a Rede, né? E só estão tentando resolver entre eles a questão da formalização da federação, que ainda está pendente. A Miriam Algarra, por exemplo, é da Rede, né? Então está acertando, então esses estão comprovados com a gente. Os demais estão no processo de negociação ainda, né? E com relação à questão da maioria na Câmara ou não, a gente sabemos que isso pode ser uma dificuldade que um governo de esquerda pode encontrar, mas nós estamos muito tranquilos com isso, porque a Câmara é necessário ter um diálogo, né, muito bem firme com os vereadores, né, para que eles possam fazer a vontade da população, atender bem a população, e é isso que o nosso futuro governo pretende, sendo eleito, a gente pretende fazer essa negociação, esse diálogo, eu diria, um diálogo muito transparente com a Câmara, e que a população estará acompanhando tudo isso, né, para depois, qualquer oportunismo que venha no ponto de vista de fazer oposição por fazer, a população também vai observar isso e vai estar cobrando, né? Você falou que alguns partidos de centro-esquerda podem não compor, o MDB pode ser um desses, que é tradicionalmente um partido que tem apoiado principalmente o PT nas eleições majoritárias? É prematuro eu dizer aqui que ele pode ser um desses, mas também eu não posso negar que pode ser. Claro, é possível que possa ser também, tá? Mas tudo ainda tem um processo de negociação que não é debatido apenas no município, é debatido do ponto de vista da estrutura partidária estadual e também nacional, né? E você está à frente disso, Paulo? Estou à frente disso. Essa semana eu passei um dia inteiro em Brasília, terça-feira da semana passada, se não me engano, um dia inteirinho em Brasília, exatamente só tratando da questão de composição partidária, falando com os presidentes de partido, de presidente para presidente, fazendo essas reuniões necessárias para chegar no momento a gente está com as composições partidárias mais amplas possível em Sorocaba, no ponto de vista de esquerda e centro-esquerda, né? E vocês tiveram também uma questão acirrada, mas ao mesmo tempo muito democrática, que foi a escolha entre você e o Leandro dentro do partido para se sair aí o pré-candidato, e você acabou vencendo essas prévias partidárias. Mas me pareceu, diferentemente de outros anos, Paulo, que desta vez houve uma unificação maior, né? Você venceu, mas houve uma unificação maior entre todos vocês. Não, claro. O próprio Leandro, mesmo não sendo escolhido, né, a gente fala dessa forma para não ficar uma aparência de disputa, né? Então, o PT, quando tem mais de uma liderança que propõe a ser o pré-candidato, o PT, então, tem essa tradição de... Acho que não só o PT, todo partido faz isso, né? Então, a gente foi feito a disputa interna, a escolha, eu diria, a escolha interna, e eu fui escolhido. E o Leandro, com todo aquele time que apoiou ele internamente do partido, imediatamente declarou a unidade, né, a unificação das nossas forças para poder fazer a disputa, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, sem nenhum receio, né? Ou seja, não ficou nenhuma ferida aberta entre nós, está tudo tranquilo, tudo resolvido. Legal, olha, 6 horas e 50 minutos. Eu tenho só que agradecer aqui a participação do Paulo Estáuzia, presidente do Sindicato dos Rodoviários Condutores de Sorocaba, pré-candidato a prefeito de Sorocaba pelo Partido dos Trabalhadores. Na eleição passada, esteve, né, como vice na chapa que tinha na cabeça o ex-vereador, ex-deputado estadual Raul Marcelo, e agora o Paulo Estáuzia vem à frente do Partido dos Trabalhadores para concorrer às eleições municipais. Paulo Roberto, fazer mais uma pergunta aqui. A pergunta do ouvinte, ela é bem interessante. Difícil, Paulo, ter oportunidade para motorista, e aí a gente sai completamente do ramo da política e volta para o Paulo, presidente do sindicato. Difícil ter oportunidade para motorista de ônibus de primeiro emprego. Empresas todas têm dificuldades. A gente precisa de mais oportunidades. Veja, aqui em Sorocaba tem uma tradição que os funcionários têm oportunidade
de promoção, né? Então, a pessoa entra numa função de apoio mais simplificada e entra numa linha de promoção. O que está entre o acordo coletivo nosso é assim, cada 3 vagas de motorista, uma é contratada do mercado normal e 2 são promoções internas. Isso dificulta um pouco a abertura externa, né? E todo mundo quer trabalhar em Sorocaba, visto o piso salarial que eu já falei aqui, né? A questão dos benefícios. Por exemplo, em São Paulo, eu tive semana passada, numa porta de uma garagem, tem uma placa pedindo 80 motoristas só em uma garagem e não tem funcionário disponível para trabalhar, ou seja, não tem interessados para poder ser motorista. Então, tudo isso é o que dificulta. Todo mundo quer trabalhar em Sorocaba pelas condições para trabalhar 6 horas e 40 com o piso que nós temos hoje, de R$ 5.500, né? E também os benefícios que nós temos, que são muito amplos, né? Então, eu nem vou dizer aqui para não tomar muito tempo. Tá? Paulo, obrigado. Boa sorte para você. Band FM também, portas abertas aqui, o Jornal da Band. Claro que a disputa começa mesmo a partir de agora, né? As pré-candidaturas, enfim, e o espaço do Paulo Estáuzio, o espaço do Partido dos Trabalhadores, sempre garantido aqui no Jornal da Band. Eu agradeço muito a todos os ouvintes e telespectadores, agradeço toda a equipe Band e sempre também estarei à disposição, todo momento que tiver a oportunidade de a gente voltar aqui para falar com as pessoas, com os ouvintes dessa emissora, eu agradeço muito e estarei à disposição, tá bem?